Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela, pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Eu queria falar hoje sobre uma coisa muito importante, que a gente poucas vezes fala aqui na nossa igreja e que a gente quase não toca nesse assunto. Inferno. Inferno, exatamente. Eu gostaria de falar sobre inferno hoje. Aliás, eu queria começar a mensagem falando sobre inferno. A mensagem não é sobre inferno. A mensagem é sobre escolhas. Inferno é muito relativo. Há gente que diga que vive um inferno, mesmo não tendo morrido ainda, mas que a sua vida é um inferno. A sensação que ela tem é uma sensação de constante desgaste, tristeza, complicações, dificuldades, e que ela vive um inferno. Mas eu não estou falando desse inferno. Eu estou falando do inferno que é o lugar para onde aqueles que não têm Jesus no seu coração, ao morrer, vão para lá. E esse texto, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre as nossas escolhas e o quanto as nossas escolhas vão impactar para onde nós vamos na eternidade. Aliás, tem uma frase muito famosa daquele filme O Gladiador, que ele diz: o que fazemos aqui ecoa na eternidade. É sobre isso que a gente vai falar. O que fazemos aqui ecoa na eternidade. O nosso problema com relação ao inferno são dois. O primeiro deles é que a gente diminui, subestima o poder do império das trevas. A gente não fala de diabo. A gente não acredita que estamos vivendo uma realidade espiritual. A gente acha que tudo é psicológico, que tudo é da vida, que são as pessoas, e não consegue entender as realidades espirituais que existem no cotidiano da vida da gente. Essa é uma coisa. A segunda coisa é que a gente esquece que existe um lugar além do céu. Aliás, não além do céu, que também tem a ver após a morte, porque a gente vai para o céu após a nossa morte. E qual é esse lugar? O inferno. Existe a possibilidade de estar falando nesse momento para alguns irmãos que estão aqui que vão para o inferno. Oi? Está repreendido, exato. Nenhum de nós queria, mas essa é uma realidade. Ou não é uma realidade? Ué, gente, isso não é uma realidade? É uma realidade. É gostoso falar sobre isso? É bom? Não. Mas existe a possibilidade de você estar caminhando inexoravelmente para o inferno. E não perceber isso. Viver uma vida achando que a vida é só isso aqui. Sem perceber que as realidades espirituais estão à nossa volta, a um palmo do nosso nariz, e a gente só querendo viver do nosso jeito, não entendendo que a gente pode estar caminhando a passos largos para o abismo, para o inferno. Porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Bem, começando essa introdução light, tranquila. Bom dia. Bom dia, tudo bem com vocês? Agora vocês entenderam, chamei a atenção de vocês agora. Mas é a verdade. Jesus aqui no texto, ele começa a concluir o Sermão do Monte. E aí os versículos conclusivos do sermão contêm uma advertência contra os falsos mestres. Perceba que o texto é todo encadeado. Mas acima de tudo, dizem respeito aos discípulos de Cristo, viverem os princípios que Jesus ensinou. Jesus queria que o seu sermão, que a sua mensagem fosse entalhada não numa placa, mas nos nossos corações. Aqui, nas tábuas do nosso coração. Não algo para ser admirado, mas algo para ser vivido e que resplandecesse na minha e na sua vida. E aí a gente vê dois contrastes no texto dos versículos 13 e 14. Dois caminhos, duas portas, que cada um de nós pode tomar as nossas escolhas. O estreito que conduz à vida e o largo que conduz à destruição, ao inferno.
a morte. O caminho estreito é o difícil. E a Bíblia diz que são poucos que se dispõem a fazer os sacrifícios necessários para trilhá-lo. O caminho largo é o caminho fácil. O caminho popular é o caminho escolhido por muitos. A pergunta é: como podemos tomar o caminho estreito? E aí Jesus responde essa pergunta nos versículos subsequentes. Ele diz: faça o que eu mando vocês fazerem, obedecendo. Agora, tão quanto importante é essa pergunta, é como nós podemos permanecer nesse caminho. Porque se a felicidade não é um local de chegada, como a gente vem falando ao longo desses meses, a felicidade é um caminho que a gente trilha, Zaqueu. Como é que a gente continua no caminho estreito, no caminho da felicidade? Ou seja, Jesus está dizendo que o caminho da felicidade é um caminho estreito, é um caminho difícil. E que diferença faz qual estrada escolhemos? Uma conduz à vida eterna com Deus, a outra conduz à destruição, a destruição eterna, longe da presença do Senhor. Simplificando, uma é uma subida para o céu, e a outra uma descida para o inferno. Eu fui criado na igreja, vocês sabem disso. Sou crente desde sempre. E a minha avó tinha um quadro que eram os dois caminhos. Vocês já viram esse quadro? Viu, Zaqueu? Dois caminhos. Um era largo e o outro era uma trilhazinha, Flávia, que você passava, Mateus, que devia só passar assim, sabe aquele negócio que você vai, né, se equilibrando? Um estava assim: circo, teatro, cinema, música, diversão, bebida, drogas. O outro era oração, irmãos, culto, celebração. Aí eu me lembro, eu era moleque, devia ter uns 10 anos, eu ficava olhando para aquele quadro e eu falava: caramba, eu gosto de teatro, eu gosto de cinema, eu gosto de música, eu gosto de diversão. Aí eu olhava para o caminho estreito, aí tinha oração, louvor, igreja. Aí eu ficava pensando: oração? Igreja? Porque igreja é meio chato às vezes, né? Imagina, um moleque de 10 anos. Oração, igreja. Aí eu falava: eu acho que eu estou no caminho largo. Eu acho que eu estou querendo ir para o caminho largo. Será que eu vou para o inferno? Aí eu me lembro que eu chamei minha mãe e falei: mãe, eu acho que eu vou para o inferno. Aí minha mãe falou: mas como assim você vai para o inferno? Está repreendido em nome de Jesus. Minha mãe, tudo é assim, meu irmão. Tu falou um negócio, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Nem fala isso. Se eu chegar lá em casa e disser assim: mãe, brincando, você disser: mãe, eu vim bem, mas dei umas torcidas no caminho. Ela: o sangue de Jesus tem poder, não brinca assim não, menino. Ela já fala logo. Minha mãe não gosta de brincadeira assim não. Aí eu falei: mãe, mas eu não falei de brincadeira não, eu falei sério. Eu falei: mãe, eu acho que eu vou para o inferno. Ela: por quê? O sangue de Jesus tem poder, não fala isso, menina. Eu falei: não, porque eu vi o quadro da minha avó, e no quadro da minha avó tem circo, eu gosto de circo. No quadro da minha avó tem cinema no caminho da perdição. Pô, eu gosto dos Trapalhões, os Trapalhões estavam arrebentando na época, né? A gente, né, os Trapalhões, né? Pô, os Saltimbancos Trapalhões, maravilhoso. Super Xuxa, isso não é minha época não, isso aí é... Aí eu falava: caramba, mãe, eu acho que eu vou para o inferno. Ela: não, meu filho, minha mãe sempre muito esclarecida, não é isso não. É que as pessoas só querem isso. Ah, entendi. Mas se eu quiser só isso, mãe? O sangue de Jesus tem poder. Você não gosta de ir para a igreja, menino? Falei: depois disso, né? Gosto, claro, gosto, mãe. Mas a olho nu, olhando para o texto, quando você pensa no caminho largo e no caminho estreito, são as coisas que vêm. Ou estou mentindo? Não é isso que vem à nossa cabeça? Exatamente. Mas apóstolo Paulo nos ajuda a entender e a compreender melhor o que Jesus está querendo falar na sua essência.
E eu quero convidar você também a abrir o texto, a palavra de Deus em outro texto. Você que está em casa também, em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 7. A olho nu, nos parece que o caminho estreito é o caminho da moralidade, é o caminho do externo, da performance, e não o caminho do coração. E é sobre isso que eu quero falar agora. Sobre o que Jesus está falando. Fique aí, você vai pegar lá em Tessalonicenses, vai lá atrás. Eu falei Filipenses, é para ver se vocês estão espertos. Filipenses, capítulo 2, 1196. 1196, na minha é 196. 1905, desculpa. 1195, desculpa. Está todo errado. Quando você achar, você fala. 1195. Que ainda mais. Mas mantenha aí sua mão aí lá em Mateus, capítulo 7, tá? Que a gente vai falar dos dois textos. Olha o que diz o texto. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Apóstolo Paulo é aquele cara que diz: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu quero fazer, me bate a porta todos os dias. Dois caminhos, duas portas. A vida é feita de escolhas. Toda escolha significa uma renúncia. Toda escolha significa uma renúncia. E a vida é feita de escolhas e feita de renúncias. A decisão que a gente vai tomar é sempre a que nos traz mais vantagem. Essa é a vida. Às vezes bem, às vezes mal. E ninguém consegue passar por essa existência sem a difícil decisão, sem se encontrar diante da difícil decisão entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o sim e o não, entre a esquerda e a direita. Mas a todo momento nós somos surpreendidos, nós somos pegos pela difícil questão de que o que nós devemos decidir sobre a nossa vida. E as nossas decisões passam sempre por um princípio básico. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas o Evangelho nos chama para uma verdade contrária a isso. Aliás, é uma verdade disruptiva, uma verdade, mais do que isso, subversiva. Que o que é importante não é o que você mostra publicamente, mas sim aquilo que você carrega no seu coração. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento a gente carrega onde? No coração. Não dá para pegar esse sentimento, botar numa mala e dizer para todo mundo: olha, eu estou carregando o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus. Ninguém consegue ver isso. Você pode ser externamente visível a isso, mas isso nasce primeiro no seu coração. A Bíblia é a mensagem do Eugene Peterson, da tradução do Eugene Peterson, faz uma tradução maravilhosa desse texto. Eles dizem: tentem pensar como Cristo pensava. Tem um livro da antiguidade não, mas de antigamente, que é da época aí, de uma galera aí mais sênior, que nem a mim, que o título do livro, Camille, era Em Seus Passos, o que faria Jesus? Essa é a pergunta que a gente precisa responder. Em seus passos, nas situações da vida, o que faria Jesus? Tem um ditado que diz: ouça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O que Jesus está dizendo é o contrário. Façam o que eu digo e façam o que eu faço. E aí a gente entende que o melhor discurso que pode existir é o da vida vivida. O melhor discurso que você pode ter para falar do amor de Deus não é o que você fala, mas sim o que você vive, o que você faz.
O caminho estreito é o caminho traçado por aquele que entregou o coração e a mente a Jesus. Aquele que traz cativo ao Espírito Santo a sua própria vontade. E aí é que mora o negócio. É viver a verdade de verdade. Mas eu pergunto para você, quanto custa viver essa verdade de verdade? Olhando para o texto e entendendo o que Jesus quer dizer, Ronald, eu entendo que o que custa, Aline, viver a verdade de verdade é a negação da minha vontade. Viver a verdade de Jesus de verdade é a negação da minha vontade. Olha o que diz do convite de Jesus, lá em Marcos, capítulo 8, versículos 34, da parte B, até o 36. Se alguém quiser vir após mim, como é que é? Negue-se a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, sua vida, a sua salvação? Deixarmos a nossa própria vontade para fazermos a vontade de Deus é negar a si mesmo. Segundo lugar, o caminho estreito é o caminho de Jesus. Ou seja, ele não desejou o seu próprio caminho, mas sim o caminho de Deus. Olha o que diz o versículo 6 de segunda carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Não tem segunda carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 2 de Filipenses, no versículo 6, desculpe. Que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Se pudermos resumir esse versículo em apenas uma palavra, essa palavra seria renúncia. Renúncia. E aí, aqui há duas palavras escolhidas com todo cuidado pelo apóstolo Paulo, para mostrar a divindade essencial e imutável de Jesus Cristo. E essas duas palavras no grego são morfe e esquema. Ambas significam forma e devem se traduzir da mesma maneira, por falta de termos a riqueza de entendermos aquilo que o texto quis dizer. Morfe é a forma essencial de algo, que jamais se altera. Esquema é a forma externa, que muda de tempo em tempo e de circunstância em circunstâncias. Por exemplo, a morfe essencial de cada homem está na sua humanidade. Nós não vamos deixar de sermos humanos. Nós somos seres humanos. Nós nascemos, crescemos e morremos seres humanos. O fato de sua humanidade é constante e jamais muda. O que ele está falando sobre Jesus, o que o apóstolo Paulo está falando de Jesus. Ele era um ser humano, isso não mudou na sua forma. Mas o esquema da pessoa, sua forma externa, muda continuamente. Exemplo, um menino nasce, um bebê, um menino, um adolescente, um jovem, um homem maduro, tem sempre a mesma essência, a mesma morfe, mas muda continuamente, envelhece, alguns engordam, que não é o meu caso, o efeito sanfona, que muda, mas a morfe, a essência, jamais se altera. O esquema muda continuamente. E aí aqui a palavra que Paulo usa agora para Jesus, que existe na forma de Deus, é morfe, ou seja, Jesus está de maneira inalterável na forma de Deus. Isso nos mostra a doutrina das duas naturezas de Cristo. Ele foi 100% homem e 100% Deus, inalteravelmente. As duas essências convivendo em Jesus. Não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. E aí é que mora a beleza, porque Paulo diz que Jesus se humilhou, se fez obediente, e obediente até a morte de maldição, da morte de cruz, mesmo sendo Deus. E aí no caminho estreito eu entendo que a humilhação é um lugar onde eu vou passar. Porque se o próprio Cristo foi humilhado
por que que eu não vou passar pela humilhação? No caminho da felicidade, eu entendo que a humilhação vai fazer parte da minha caminhada. O caminho do sacrifício passa pela humilhação. Jesus não levou em consideração ser igual a Deus. Muito pelo contrário, abandonou a sua glória voluntariamente por amor a homens como eu, como você. Eu sou do tempo que os crentes andavam com Bíblia debaixo do braço, né? Ia para a igreja de manhã, terno e gravata. Tu imagina o Fernando de terno e gravata indo para a igreja domingo de manhã, com o cabelinho ali, bonito. Pegou que tu veio da Black, eu sei. Bíblia debaixo do braço. Bíblia grande, né? Cadê a Bíblia do Ronald? Me dá a tua Bíblia aí, Ronald. A Bíblia do Ronald que era assim, ó. Os caras mais crentes eram um biblião, né? O Ronald é crente. Tá vendo? É que ele tem uma Bíblia proporcional ao seu tamanho. Um biblião grandão. Vocês já perceberam que eu sou mais ou menos. Aí, todo mundo andava de Bíblia debaixo do braço. Todo mundo de manhã, domingo de manhã, você passava a pessoa, o pessoal, camisa, gravata, né? Aquela coisa. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Ainda tinha uma história que se você desse a paz do Senhor para mim, todo mundo pode ser crente. Se Deus alcança um cara como eu, não vai alcançar o latino? Pelo amor de Deus. Oi? Olha, Sara, eu também... É vestir a verdade de Cristo para que as pessoas possam ler Jesus em mim. Esse é o convite de Jesus para a gente. Esse é o convite do caminho estreito. É se vestir do Evangelho para que as pessoas possam ver Jesus em você. E para que o brilho do Espírito Santo brilhe sobre você. Para que quando as pessoas falem e falem de você, digam, ali existe alguém que conhece Jesus e vive a integralidade do Evangelho dele. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em terceiro lugar, o caminho estreito é o caminho do serviço. Jesus não desejou dominar o homem, mas sim servi-lo. Olha que lindo, gente. Jesus não desejou dominar o homem, mas servi-lo. Ele não criou robôs. Ele poderia ter criado robôs que o servissem, mas ele nos deu algo que se chama vontade. Ele disse, eu quero que eles me amem pela sua própria vontade. A palavra aqui do Evangelho, que o apóstolo Paulo usa, é kenum, para esvaziar-se. E essa palavra dá um sentido de esvaziamento total. É como se você pegasse um copo e derramasse completamente e batesse no fundo, sabe aquela coisa, você bater para ver se... Não vou bater porque senão vocês já vão rir, né? Para dizer que não tem mais nada. Acabou. Paulo usa a palavra mais gráfica possível para deixar bem claro o que significou o sacrifício da encarnação de Deus num ser humano. E aí, nesse sentido, temos um grande mistério. Que como alguém que não perde a sua essência, mas se esvazia dela. Jesus não perde a essência, ele é Deus. Mas ele também é ser humano. William Barclay, um grande teólogo americano, diz: é inútil perguntar-se pela maneira, somente podemos estar reverentes perante a presença daquele que na fome, no cansaço e nas lágrimas é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que resolveu passar pelas privações que eu e você passamos, para poder demonstrar a totalidade e a plenitude do seu amor por nós. E aqui já é o último limite da linguagem humana, da linguagem humana. Está a grande verdade salvadora de que aquele que era rico se empobreceu por nós. A segunda parte do texto, versículo 7, diz: assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. A gente deve ler isso com muita reverência.
Aqui Paulo escreve com uma riqueza, porque a palavra servo aqui, no grego original, é doulos, D-O-U-L-O-S, doulos. Você sabe o que significa essa palavra? Vocês têm noção do que significa? Alguém já ouviu isso, não? Escravo. Ele diz, Jesus assumiu a forma de escravo. Escravo. O que isso quer dizer? Que Jesus se fez homem não para representar um papel, não para parecer bonzinho, como no teatro, mas de fato e de verdade, foi verdadeiramente servo. Não como os deuses gregos da mitologia, por exemplo, que algumas vezes fizeram homens, mas sempre conservando os privilégios divinos. Jesus se fez real e verdadeiramente homem. Sua humanidade foi verdadeira, mas aqui há algo mais. Fez-se em semelhança aos homens. Fez-se como homens. E aí você pode me perguntar, Alex, qual é o caminho estreito? O caminho estreito, sabe quando você vai? Fulano, como é que eu chego em tal lugar? Então você está perguntando para mim, Alex, como é que eu chego no caminho estreito? Eu vou te falar. Anota aí. Você pega direto em direção à renúncia e vai seguindo em frente, depois passa pela rua da sua vontade, vira à esquerda na avenida do seu orgulho, logo em frente vai ter uma encruzilhada, que é a esquina do perdão. Essa avenida totalmente esburacada e íngreme, se o seu carro não estiver com a gasolina aditivada pelo Espírito Santo, ele não sobe. E aí você, depois disso, dobra à esquerda, em direção à travessia da entrega. Pega ela todinha, pega a avenida da entrega todinha, a vida toda, e vai entregando tudo ali naquela avenida. E aí você vai passar pela encruzilhada da ansiedade. Na encruzilhada da ansiedade, você também vai deixar aos pés dele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí, você vai em frente, pela vontade de fazer as coisas do seu jeito, até chegar na rua do descanso do Senhor, com a certeza de que Ele é o teu Deus, e Ele quem toma conta da tua vida. Depois disso, você vai entrar na avenida do serviço, onde você atravessa em direção ao amor ao próximo como a ti mesmo, e entra na ruela do necessitado, do abandonado, do desvalido, dos marginais, das prostitutas, dos homossexuais, das sargentas, dos excluídos, e fala do amor de Jesus para eles, até chegar num lugar, no portão escrito, na casa de meu pai, há muitas moradas, e eu preparei para vocês. Escreve isso no teu coração, como sendo o caminho estreito do Evangelho para a sua vida, entendendo que esse é o caminho que o Senhor quer que você caminhe na sua vida. Parece difícil chegar, para mim é impossível. Você não tem ideia do quanto isso é impossível para mim. Mas eu tenho uma dica que o Senhor te deu aqui nessa manhã, que você só consegue fazer esse trajeto, pegar esse caminho, se o seu carro for o carro da graça, do favor imerecido, daquele que morreu na cruz do teu lugar, com a certeza de que Ele vai fazer você caminhar pelos caminhos que Ele quer que você caminhe. Quanto custa isso, Alex? Não custa nada, porque o preço já foi pago na cruz do Calvário por Cristo Jesus em nosso lugar. Custa sim, custa um rei, um Deus, se entregar, se fazer como escravo, por amor a mim e por amor a você. Qual o caminho que eu quero fazer? Qual a escolha que eu quero fazer? Eu quero seguir o caminho de Jesus para a minha vida. Minha oração por você hoje
é que você entenda que no caminho da felicidade, a escolha que você deve fazer é o caminho estreito. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Vocês querem orar? Eu preciso. Se essa mensagem fez sentido para você que está aqui, se essa mensagem fez sentido para você que está em casa, se essa mensagem fez sentido para você que está em casa, se essa mensagem fez sentido para você no seu coração, se você entende que você precisa pegar esse caminho, o caminho em direção à renúncia, que depois passa pela rua da sua vontade, pela avenida do seu orgulho, pela esquina do perdão ao imperdoável, essa avenida totalmente esburacada e íngreme, que se o seu carro não estiver com a gasolina aditivada pelo Espírito Santo, ele não sobe, que aí depois você dobra à esquerda em direção à travessa da entrega, e lá você entrega tudo nas mãos do Senhor, você pega ela todinha, e quando você se encontrar na encruzilhada da ansiedade, você vai deixar lá, porque Ele tem cuidado de nós. Aí você vai passar pela vontade de fazer as coisas do seu jeito, até chegar na rua do descanso do Senhor. Chegando ali, você entra na avenida do serviço, onde você atravessa em direção ao amor ao próximo como a ti mesmo, entrando na ruela dos necessitados e dos abandonados, dos marginais, das sarjetas, dos excluídos, até chegar num lugar como um portão escrito: na casa de meu Pai. É esse, irmão. Ontem, eu passei muito mal. Eu já tinha escrito essa mensagem há muito tempo atrás. Muito tempo atrás, nem lembro quando. E aí a Lu perguntou, a gente chegou de sexta para sábado de madrugada. Eu até pedi se o Michel podia pregar no meu lugar hoje. Eu estava muito cansado. Foram 20 horas de carro dirigindo, então eu estou exausto ainda, muito cansado ainda. Mas ontem eu me senti muito mal, muito mal. Minha enxaqueca atacou ferozmente. Eram, sei lá, 2 horas da manhã, a gente estava acordado, né? E eu tinha lido a mensagem, tentado estudar, não conseguia, porque eu estava com muita dor de cabeça, enjoo também. Aí eu falei para a Lu, falei assim, a mensagem de amanhã vai ser muito legal. E aí eu entendi porque eu estava passando mal. Porque nós vivemos numa realidade espiritual, gente. O inferno não fica satisfeito com essa mensagem. Essa é a mensagem do Evangelho de Jesus, que muda a vida e traz uma nova perspectiva para a gente. Então a minha oração hoje por você é que você tome a direção do caminho estreito, da renúncia da sua própria vontade, para viver a vontade do Pai na sua vida. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor, eis aqui a nossa vida, eis aqui o nosso caminho, eis aqui as nossas escolhas, Senhor. Tu conheces cada uma delas. O problema, Senhor, não está nas nossas escolhas. O problema, Senhor, não está nos nossos caminhos. O problema está em nós. Porque são escolhas nossas. Pai, trabalha o meu coração. Trabalha na minha mente para eu fazer as escolhas corretas. Me faz entender as renúncias que eu preciso ter. Me faz entender e me dá forças para renunciar aquilo que eu preciso renunciar. Me dá misericórdia para amar quem não deve ser amado. Perdoar quem aos olhos humanos não deve ser perdoado. Me dá a clareza de entender quais são os passos que eu preciso tomar para não entrar na encruzilhada da ansiedade, Senhor. Mas que se eu entrar, Senhor, eu
olhe para o alto e diga: de onde me virá o socorro? E eu mesmo responda: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ah, Senhor, dá que o nosso coração seja sensível ao pobre, ao desvalido, ao excluído, aquele que a sociedade deixou de lado, à margem. Dá que o nosso coração seja generoso e liberal para abençoar aqueles que precisam, Senhor. Ah, Senhor, faz o nosso coração cheio do Espírito Santo, faz o nosso coração ser um coração arrependido e promove aqui nessa igreja um avivamento. Ah, Senhor, queima o nosso coração, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai. Faz um saculejo da glória do Teu nome nesse lugar, Senhor. Faz uma mudança no nosso coração e na nossa mente, para que haja arrependimento genuíno, novo caminho, novas escolhas, para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus.